Olá, estamos de volta. Vamos continuar falando da bioética da intervenção ou bioética intervencionista. A gente fez uma breve introdução sobre o tema e agora a gente vai, nesses dois próximos módulos, aprofundar um pouquinho da bioética da intervenção, tá? O que ela defende, né? A bioética da intervenção, com base nos princípios da Declaração de Bioética e Direitos Humanos de 2005, com os estudos que os bioeticistas fizeram, demonstrando que a bioética principiológica não era suficiente para a nossa realidade, ela defende como moralmente justificável, entre outros aspectos. No campo público e coletivo, a priorização de políticas e tomadas de decisão que privilegiem o maior número de pessoas pelo maior espaço de tempo e que resultem nas melhores consequências, mesmo que em prejuízo de certas situações individuais, com exceções pontuais a serem discutidas. Aqui, gente, é a primeira vez que a gente ouve falar da priorização e da prevalência do interesse coletivo sobre o individual, porque até então a gente só fala do indivíduo, o consentimento do indivíduo, a vontade do indivíduo, e aqui pela primeira vez vem essa questão do contexto social. Interessante, e a gente viveu isso recentemente, que foi na Covid. Na Covid, os nossos interesses individuais ficaram totalmente em segundo plano, terceiro, quarto plano. Não era a nossa vontade de viajar, ou vontade de sair de casa, ou de não colocar máscara que estava em jogo e que deveria prevalecer. Não. Qual que era o interesse? Era a saúde pública. A gente ouviu isso muito. O que a gente queria? A gente queria que as pessoas ficassem protegidas desse vírus e para isso todo mundo ficou nas suas casas na medida do possível e lavando suas mãos, usando máscara. E eu já vou pegar esse gancho para falar da questão do lave suas mãos, né? Porque se a gente está falando de problemas macro, né, dentro da nossa sociedade, a gente ficou falando para lavar as mãos pessoas que não tinham água em casa. Eu não estou falando de uma realidade muito distante, estou falando de realidade que faz parte de pessoas que cruzam com a gente na rua, tá? Não é algo distante do interior, lá na Amazônia, que não tem água encanada, não. Eu estou falando periferia. Não precisa ir muito longe para a água da casa ser cortada. Hoje é uma realidade que a gente vive no Brasil, né? Não demora, não precisa ir muito longe também para você chegar em locais que você tem o vaso sanitário sem descarga, a pia que você abre não vem água, né? E a gente ficou falando para essas pessoas ficarem em casa e lavarem suas mãos. E a gente repetiu isso, e repetiu, né? E isso dói hoje, né? Se a gente for pensar que a gente deixou muitas pessoas completamente desamparadas. Porque a gente não estava preparado para lidar com esse vírus e quem tinha mais condições econômicas pôde reagir, quem não tinha foi tocando como deu. E é justamente o contrário que a bioética da intervenção traz. Espera, qual é a minha atitude aqui que eu posso fazer para privilegiar a maioria? Hoje, cada vez mais, o dinheiro da saúde está concentrado. Está concentrado nos grandes hospitais, está concentrado nos grandes centros. Então, você tem muito dinheiro, bilhões, trilhões, né, em grandes centros. Pessoas que têm acesso à saúde têm cada vez mais. E eu faço muito essa crítica com relação à telemedicina, né? Então, a gente coloca a telemedicina nos grandes centros e a gente dá acesso para quem já tem. A gente não olha para quem não tem, né? Então, pela bioética da intervenção, não era dessa forma que a gente deveria agir. A gente deveria pensar em quem não tem acesso e levar para quem não tem. Não, a gente dá para quem já tem. Totalmente contra aqui o que está acontecendo. Totalmente contra. E espero que a gente tenha aprendido com a Covid alguma coisa, né, para que a gente pulverize, para que as nossas decisões cheguem em várias pessoas. Cheguem de uma maneira igualitária, o máximo possível nas pessoas. E eu acho, pessoal, que a gente tem que tomar um certo cuidado enquanto advogado, quando a gente começa a ficar criando requisito, quando a gente quer que o documento tenha firma reconhecida, seja do cartório, né, e a lei nem exige, né? Quando a gente elitiza demais, né, o direito médico, a bioética, a gente está passando uma mensagem de que dignidade é só para quem tem dinheiro. Isso é totalmente contra os nossos valores da bioética. Então, eu vou dar um exemplo
que é a relação com relação às diretivas antecipadas de vontade, né? Hoje a gente não tem nenhuma exigência que essa diretiva seja no cartório, firma reconhecida. Hoje basta que seja um papel em que eu coloque as minhas vontades, né? E que essa vontade chegue ali nos atendimentos, assim, quando eu não puder responder. Mas a gente, advogado, faz o quê? Fala que tem que ter firma, fala que tem que ter cartório com testemunha, né? Num país, pessoal, que as pessoas não têm registro de nascimento, não tem RG. Então, que mensagem que eu estou dando? Se eu tiver condições de até um cartório, assinar, pagar, eu tenho direito de morrer dignamente. Essa é a informação que a gente passa. E é isso que a gente não deve fazer na nossa atuação. Quando a gente trabalha, a gente tem os nossos clientes que nos remuneram, tá tudo certo com relação a isso. Olhe, né, para a sua atuação e o quanto que a gente está privilegiando a elite, o quanto que a gente está privilegiando quem tem dinheiro. O que a gente está fazendo reverbera positivamente em todas as pessoas ou não? Para um núcleo de pessoas, num núcleo de pacientes. Né? Então, isso é para a gente pensar e refletir na nossa atuação. A gente precisa formar profissionais que pensem num todo, né? E que não fiquem pensando só no filé da saúde, porque é onde tem dinheiro, onde as coisas acontecem, né? E olhando de lado. E aqueles que não têm? Né? Será que essa atitude que eu estou fazendo pode prejudicar ainda mais quem não tem acesso? Então, são decisões que a gente toma e muitos de nós pode estar nesse lugar de auxiliar em tomada de decisão. A gente sabe como que a questão financeira ela é um elemento que é levado muito em consideração nas tomadas de decisão no nosso país, mas se a gente puder trazer o viés bioético nessas decisões, pode fazer diferença no caminho em que essa decisão vai ser tomada. Tá? Então, é o meu convite para vocês, reflitam. Reflitam o quanto que as nossas ações, os nossos posicionamentos podem estar sendo elitistas, preconceituosos e discriminatórios. Tá? E a gente está privilegiando uma minoria em detrimento de uma outra maioria que poderia estar sendo beneficiada. Tá? Um outro tema polêmico aqui, pessoal, é a questão da judicialização, né, do medicamento. E eu acredito muito nos advogados que trabalham com isso, acredito mesmo, especialmente com relação à operadora. Acho que a operadora muitas vezes deixa a desejar. Mas quando eu falo de judicialização de SUS, né, vem logo aquele pensamento, puxa, de repente esse medicamento que vai para uma pessoa de milhões de reais vai deixar de atender ali uma grande população. Estou falando de medicamento de milhões, né, de 1.000 milhões. E para os secretários de saúde que estão com essa batata quente, é uma decisão dificílima. Eles têm que tirar o dinheiro ali da saúde que poderia atingir milhares de pessoas para atingir uma. Não estou também criticando, dizendo que sou contra, é só para a gente refletir. Né? E às vezes, pessoal, são medidas tomadas para esses pacientes que não têm realmente um bom prognóstico. Então, a gente despende um valor que já não é alto, né? Que a gente já não tem abundante aqui no nosso país, para uma pessoa que morre dali a 3, 4 meses e eu deixei de atender milhares. Essa logística não atende aqui o nosso princípio, né? E talvez a gente precise refletir mais sobre isso, tá? Vale a reflexão. Aqui a gente não traz resposta, a gente traz as questões para a gente refletir. E no campo privado individual, a busca de soluções viáveis e práticas para conflitos identificados com o próprio contexto onde os mesmos acontecem. Então, a gente precisa encontrar uma solução que valha para aquele indivíduo naquele local. Eu vou dar um exemplo da época da Covid, da Sociedade Brasileira de Bioética, quando a gente ficou numa situação de escolha de leito e quando a gente realmente estava com essa dificuldade. Um dos pontos em que o protocolo que a Sociedade Brasileira de Bioética fez levava muito em consideração o local onde estavam essas organizações de saúde.
Porque a gente fica fazendo um parâmetro e que não deve ser melhor, maravilhoso se fosse, se todos os nossas organizações de saúde fossem igual o Sírio-Libanês, o Einstein, Oswaldo Cruz, né? Se a gente pudesse realmente ter uma saúde desse nível, seria maravilhoso, mas a gente não pode, a gente não tem. E aí a gente fica usando isso como parâmetro, querendo encaixar na nossa realidade aí muito distante. Né? Então, quando a gente trabalha com bioética, quando a gente trabalha com saúde, quando a gente trabalha com paciente, eu tenho que adequar, né, aquela realidade, ou aquele protocolo, ou aquela definição efetiva e prática num contexto. Né? Eu não posso trazer a mesma solução para contextos diferentes. E eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar para mostrar como que o contexto faz mudar. Eu gosto muito dessa história e eu aprendi numa aula de cuidados paliativos de um enfermeiro. E ele conta a seguinte história. Ele tinha um paciente, ele é realmente uma referência em cuidados paliativos nos morros do Rio de Janeiro, principalmente no Vidigal. E ele estava com um paciente lá no Vidigal, em terminalidade, obeso, no pronto atendimento, na UBS ali, né? Não na casa, estava no estabelecimento de saúde. E ele disse para esse professor, né, para esse enfermeiro, que ele gostaria muito de morrer em casa. Que ele tinha essa vontade de morrer em casa, que ele sabia, ele já tinha a ciência da terminalidade dele, que ele queria morrer em casa. Mas ele era obeso e ele morava no morro. Né? Aí, esse enfermeiro, que trabalha com paliativo e é extremamente humano, ele subiu no morro, foi conversar com quem manda ali no morro, né, para chegar numa solução de como levar esse cidadão para morrer em casa. Ele se reuniu com a comunidade. Lá na comunidade, alguém teve uma ideia de montar uma tirolesa com material da Asa Delta. Esse paciente subiu pela tirolesa, porque ele não conseguia, não dava para ser cadeira de roda, ninguém aguentava carregar nas costas, então ele subiu pela tirolesa, ele foi para a casa dele, ele ficou mais algum tempo lá, morreu em casa e ele volta por essa tirolesa para ser enterrado depois. Né? Então ele movimentou toda a comunidade, né, para a comunidade achar uma saída para essa pessoa morrer em casa. E se ele não tivesse essa sensibilidade, falasse, tá bom, vamos morrer em casa alta. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? O próprio morrer em casa, para quem tem condições, para quem vive nos grandes centros, já não é fácil levar o seu paciente, o seu familiar para morrer em casa, o que dirá numa situação dessa que ainda tinha que ultrapassar o obstáculo de subir um morro. Né? Se não fosse essa pessoa ir até lá e conversar, ele não morreria em casa. Então, também o que a gente diz sobre terminalidade, morrer em casa, né, e o que a gente defende também é com base na nossa realidade, né, e não com base na realidade que a gente tem social. Né, e isso é ruim porque, mais uma vez, qual que é a mensagem que você passa? Que só quem tem dinheiro é que pode morrer com dignidade, ter dignidade, e não é esse o que a gente quer passar. Não é mesmo, está longe de ser. Tá? Então, são essas reflexões sociais importantíssimas para nós. Né? É muito importante a gente falar sobre isso num lugar em que a gente não tem o mínimo, que a gente não tem água na torneira, né? Que a gente não tem comida na mesa das pessoas, né? E a gente fica falando nos grandes centros de muitas coisas, assim, como robótica, inteligência artificial, e a gente olha para o lado e não tem nem quem tenha um band-aid, um Floratil, uma Novalgina para tomar. Então, cuidado com o que você propaga nesse sentido, não é por mal, mas é importante a gente ter essa reflexão, e a biótica da intervenção traz essa reflexão. Eu imagino que esteja todo mundo reflexivo e é importante esse lugar para nós, para que a gente possa fazer a diferença, né? Para que a gente possa, quando a gente contribui para alguma decisão, para alguma tomada de decisão, que ela leve em consideração todo esse contexto, sim, e para que a gente seja o mínimo discriminatório, que a gente, aliás, não seja discriminatório, né? Que a gente trate as pessoas dentro dos seus, das suas realidades, dentro do que elas vivem, e que a gente consiga com que todo mundo tenha a mesma dignidade dentro do possível, tá bom? Então eu encerro por aqui
e a gente se vê no próximo.